Segunda-feira, 3 de maio de 2021. Imprensa calada e assustada com manifestações pró-Bolsonaro. Em Fortaleza, pessoas são presas por se manifestarem. Bolsonaro ataca centrais sindicais e partidos de esquerda por comemorações de 1º de maio. E Roberto Jefferson sai escoltado de manifestação em São Paulo com colete à prova de balas após ameaça do PCC. Essas e outras notícias você vai ver agora no Nas Redes. Manifestações pró-Bolsonaro marcaram o Dia do Trabalho e a imprensa, além de calada, ficou assustada com o que viu. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram em diversas cidades do país neste sábado, 1º de maio, para manifestações a favor das liberdades individuais. O voto auditável foi outro assunto presente nas manifestações, que começaram na parte da manhã. As ruas ficaram cheias logo cedo em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Natal. Depois o movimento foi crescendo em todo o Brasil. A manifestação em Brasília foi considerada a maior manifestação que já ocorreu na capital federal. Veja alguns posts publicados. Olha aí, milhares de manifestantes estão nas ruas de várias cidades do Brasil neste sábado em defesa do presidente Jair Bolsonaro. Veja a imagem de Brasília. Movimentos do Dia do Trabalhador pró-Bolsonaro assustam políticos e opositores do presidente. Mais de 1.000 cidades terão atos. Tem aqui mais uma. No Dia do Trabalhador, apoiadores de Bolsonaro se reúnem na Avenida Paulista. Olha aí mais uma da Avenida Paulista. Manifestações pró-Bolsonaro marcam o Dia do Trabalho. Tem mais essa aqui ainda de São Paulo. A mídia do ódio, atônita, silenciou estupefata. Agora veja aí a manifestação em Copacabana, no Rio de Janeiro. Tivemos também em Belo Horizonte. Veja aí, os mineiros vão à rua em apoio ao presidente Bolsonaro. Nas cidades do interior, a população também se mobilizou. Com certeza, nesse fim de semana, os opositores do governo perceberam que a guerra deles não está ganha. E, pelo que vimos, esse combate não vai ser tão fácil quanto eles imaginavam. Os institutos de pesquisa dizem que Bolsonaro perde para qualquer outro candidato no segundo turno em 2022. A imprensa insiste em dizer que a popularidade do presidente Bolsonaro vem caindo. Mas esse dia, 1º de maio, mostrou mais uma vez que as pesquisas e as manchetes estão completamente fora de sintonia com a realidade. Mas o que surpreendeu muitos brasileiros foi a omissão da imprensa. Veja as primeiras páginas dos 5 principais jornais do Brasil. 4 deles não deram uma linha sobre as manifestações que aconteceram no dia 1º de maio. Só o Estado de Minas, e sem destaque, sem foto, fez referência às manifestações. Olha a primeira página do Correio Brasiliense. O destaque foi a vacinação no Distrito Federal, que chega a grupo com comorbidades. Nenhuma foto ou menção às manifestações. E olha que em Brasília foi a maior manifestação que a capital do país teve em todos os tempos. Tem aí a primeira página do Globo, que destacou que uma afirmação do ministro da Economia, Paulo Guedes, tenho que lutar 10 vezes mais do que pensei. E também nenhuma referência às manifestações. Folha de São Paulo destacou o acordo da União Europeia e do Mercosul, que está parado e, segundo a Folha, vira espantalho europeu, mas também nenhuma referência às manifestações. O Estado de São Paulo, na mesma linha, destacou que empresas se unem e abraçam causas sociais e diversidade. O Estado de Minas
destacou o caminho da recuperação e, mais embaixo, manifestações pró-Bolsonaro em Belo Horizonte e em outras capitais, mas sem foto, sem destaque. A oposição preferiu realizar um encontro virtual. Achou melhor fazer isso do que sair às ruas. Diversas centrais sindicais realizaram no sábado, 1º de maio, uma live conjunta em comemoração ao Dia do Trabalhador. Com a participação de políticos e artistas, o evento focou em críticas à gestão do presidente Jair Bolsonaro. A live foi feita por videoconferência, só com os presidentes dos sindicatos presencialmente. Como já era de se esperar, uma das pautas repetidas por diversos convidados foi o impeachment de Bolsonaro, principalmente pelo que definiram como inércia no combate à pandemia. Cobraram o avanço da vacinação dos brasileiros e pediram o retorno do auxílio emergencial de R$ 600. Hoje, o governo paga o benefício que varia de R$ 150 a R$ 375. Participaram do evento, além dos ex-presidentes Lula, Dilma, Fernando Henrique, o governador do Maranhão, Flávio Dino, candidato derrotado à presidência da Câmara e atual líder da oposição na casa, o deputado Baleia Rossi, o deputado Alessandro Molon, Ciro Gomes, entre outros. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso agora já está adotando o discurso de Jair Bolsonaro. Veja só. É preciso reabrir a economia para gerar trabalho e renda, diz Fernando Henrique Cardoso. E o governador de São Paulo, que foi impedido de participar do evento, mesmo tendo sido convidado, parece que está tentando corrigir a lambança que fez com seus lockdowns inúteis. Veja só. No Dia do Trabalhador, Dória se solidariza com os brasileiros desempregados. Ele só não vê que a população sabe muito bem que foi ele quem inviabilizou a maior parte dos empregos no estado de São Paulo. Quem ironizou a solidariedade de Dória com os trabalhadores foi o jornalista Rodrigo Constantino. Constantino ironiza a solidariedade de Dória com os desempregados. Constantino apontou que o político é um dos culpados pelo resultado. Veja só o que ele publicou. Proíbe o povo de trabalhar e depois se solidariza com os desempregados que produziu. Está aí embaixo o post do Dória, né? No Dia do Trabalho, me solidarizo com quase 15 milhões de brasileiros que estão desempregados. Hoje não é um dia de celebração e sim de solidariedade, mas sempre há esperança. Esperança na vacina. Em Fortaleza, manifestantes são presos pelo terrível crime de se manifestarem, publicou a deputada Bia Kicis. Veja só. Fortaleza, manifestantes são presos pelo terrível crime de se manifestarem. Vergonha, disse ela. Estamos aqui na delegacia de São Cristóvão, no 30º Distrito Policial de Fortaleza, Ceará. E todo esse pessoal aqui foi detido para comparecer na delegacia e todos vão ser registrados como pessoas que estavam participando de uma carreata, cada um dentro do seu carro, todo mundo usa máscara, todo mundo dentro do seu próprio carro, o direito de ir e vir. A gente vê tranquilamente aí as pessoas sendo vacinadas dentro do seu carro e não é aglomeração. Agora, passar com o carro numa carreata é aglomeração. Então, isso é o conceito desse governador petista, governador do Ceará, petista comunista, e é um cara que é um ditador. Por quê? Porque você vê todas essas pessoas aqui estão detidas para registro em boletim de ocorrência que estavam em aglomeração. Isso não existe. Isso é só no governo do PT, só no governo do Ceará. Fortaleza está entregue agora. Olha a quantidade de policiais aqui. Esses policiais podiam estar patrulhando a cidade, mas não, tem todos aqui apreendendo cidadãos honestos, cidadãos que estão exercendo seu direito de pedir voto impresso.
seu direito patriótico de pedir voto impresso, de ser livre para poder ir e vir, porque isso está na Constituição Federal. Então, se o governador do Ceará não cumpre isso, ele precisa ser orientado, punido, porque ele é uma pessoa do mal. O ex-deputado Roberto Jefferson e presidente do Partido Trabalhista Brasileiro sai escoltado de manifestação em São Paulo com colete à prova de balas após ameaça do PCC. A informação foi dada pela vice-presidente nacional do PTB, Grace Nienove. Ela disse que o ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, escapou de um atentado planejado pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital, o PCC. Ele estava participando das manifestações em apoio ao governo Bolsonaro na Avenida Paulista. Foi o setor de inteligência da Polícia Militar de São Paulo que detectou uma ameaça de morte do PCC contra Roberto Jefferson. Segundo Grace, Jefferson foi levado para um local seguro, com escolta da PM e com colete à prova de balas. Já o presidente Bolsonaro disse que sua lealdade é ao trabalhador de verdade. O presidente Jair Bolsonaro participou na manhã de sábado da abertura da Expo Zebu 2021 em Uberaba, Minas Gerais. Ele aproveitou seu discurso para criticar partidos de esquerda e centrais sindicais no Dia do Trabalho. Veja um trecho do discurso do presidente. Em anos anteriores, no dia 1º de maio, o que mais víamos no Brasil eram camisas e bandeiras vermelhas, como se fôssemos um país socialista. Hoje, temos prazer e satisfação de vermos bandeiras verde e amarelas com homens e mulheres que trabalham de verdade e sabem que o bem maior que podemos ter na nossa pátria é a liberdade. Minha lealdade é ao trabalhador de verdade. O presidente também disse que houve poucas invasões no campo em seu governo e disse estar minando os recursos para movimentos dos trabalhadores rurais sem terra, o MST. Segundo Bolsonaro, eles perderam bastante força e deixaram de levar terror ao campo. O presidente acusou a Liga dos Camponeses Pobres de levar o terror a áreas rurais de Rondônia. Ele tem conversado com o governador do estado, o coronel Marcos Rocha, e com o ministro da Justiça. Anderson Torres já disse que vai conter o que chamou de terrorismo do grupo camponês. Nunes Marques nega pedido para obrigar Lira a analisar impeachment de Bolsonaro. O ministro entendeu não haver previsão legal para esse tipo de ação no Supremo Tribunal Federal. 2 advogados entraram com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, a analisar os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro por falas relacionadas à pandemia de Covid-19. O ministro Cássio Nunes Marques entendeu não haver previsão legal para esse tipo de ação no Supremo, por não existir limitação de tempo para a avaliação de um processo de impeachment pelo presidente da Câmara. O ministro disse que a prerrogativa de análise de pedidos de impeachment é do Congresso Nacional e seria uma intromissão do Judiciário no Legislativo. Em ambos os mandados de segurança, os advogados Tiago Santos Aguiar e José Rossini solicitaram que alguns poderes presidenciais, como a nomeação de ministros, decretos de estado de sítio, nomeação de magistrados e comando das Forças Armadas, fossem transferidos para o vice-presidente Hamilton Mourão. O gabinete de Renan já repassou R$ 429 mil a secretário no governo do filho. Olha aí, recursos foram usados para alugar um imóvel em Maceió, capital de Alagoas. Segundo a revista Oeste, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, já destinou pelo menos R$ 428 mil em cota parlamentar para um de seus ex-suplentes, o médico Fábio Luiz Araújo Lopes de Farias. O levantamento com base em dados disponíveis no site do Senado Federal foi feito pelo site Metrópolis. Ainda segundo a revista Oeste, os recursos repassados entre janeiro de 2010 e fevereiro de 2021 foram usados para alugar um imóvel em Maceió, capital do Alagoas, que serve como escritório político de Renan no estado, o que é até permitido pelo Senado. Atualmente, o médico Fábio Farias é secretário-chefe do Gabinete Civil do estado de Alagoas, governado por Renan Filho, filho de Renan Calheiros. Fábio Farias foi um dos doadores da campanha de Renan Filho, do MDB de Alagoas,
ao governo local em 2018. Ele doou R$ 10.400. Polícia Federal começa a reprimir ataques a Bolsonaro. Veja o que publicou a revista Oeste. Polícia Federal intima Sônia Guajajara por ataques a Bolsonaro. A indígena Sônia Guajajara, coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, foi intimada pela Polícia Federal em inquérito sobre difamação aberto a pedido da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. O órgão acusa a ativista e a entidade de fazerem acusações difamatórias ao governo federal durante a série Maracá, exibida em 2020. A narrativa da esquerda é que essa intimação evidencia que o governo federal tenta criminalizar o movimento indígena em um ato de perseguição política e racista. Só não enxergam a perseguição e discursos difamatórios que fazem contra o presidente da República. No rol das notícias absurdas, destacamos essa aqui, publicada pela Gazeta Brasil. Ministério Público Federal ajuiza ação contra a Associação Médica que defendeu o tratamento precoce. A ação é contra a Associação Médicos pela Vida, sediada no Rio Grande do Sul. O Ministério Público Federal alega que a defesa ao tratamento precoce causou dano potencial à saúde e dano moral coletivo. Há alguns meses, a associação publicou um informe publicitário no jornal gaúcho Zero Hora, defendendo o tratamento precoce contra a Covid-19. O Ministério Público Federal sugere pagamento de R$ 10 milhões como forma de reparação. Inacreditável. E na Colômbia, o presidente aciona o exército para conter protestos violentos contra a reforma tributária. Desde quarta-feira, o país enfrenta uma greve nacional de manifestações contra a proposta do governo de alterar tributos. E, neste fim de semana, o presidente da Colômbia cancelou a reforma tributária. Astronautas da missão SpaceX e NASA voltam à Terra neste final de semana. Veja a imagem. Daí a imagem do resgate da cápsula com os astronautas que voltaram à Terra após passarem aí bastante tempo, quase 6 meses, na estação espacial. PF prende traficante do cartel de Medellín na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. A informação foi publicada no Agora Notícias Brasil. A prisão foi feita na cidade de Duque de Caxias, Baixada Fluminense. O cidadão colombiano de 36 anos integrava a lista da difusão vermelha da Interpol. Na operação Fox Andino, o preso foi condenado em 2019 pelo crime de tráfico de drogas e associação criminosa para o tráfico da cidade de Medellín, na Colômbia, e também para a Flórida, nos Estados Unidos. Isso aconteceu entre os anos de 2015 e 2016. De acordo com informações das autoridades norte-americanas, mesmo foragido, o preso coordenava a logística de compra, venda e transporte de cocaína, morfina, heroína, metanfetamina, destinadas ao tráfico internacional de drogas, e recebia vultosa quantia em dinheiro proveniente dessas operações. Bolsonaro anuncia a liberação de brasileiro pelo governo russo. Olha aí, Bolsonaro anuncia a liberação do motorista Robson pelo governo da Rússia. O brasileiro volta ao seu país 2 anos após ter sido preso com remédio para o sogro do jogador Fernando. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais. Ele disse que o governo da Rússia autorizou a volta ao Brasil do motorista Robson Nascimento de Oliveira, detido pelo governo de Vladimir Putin desde 2019. Na ocasião, ele foi flagrado ao transportar medicamento para o sogro de seu ex-patrão, o meia Fernando, que jogava no Spartak de Moscou e hoje atua no Beijing Guan, no futebol chinês. O jornal Diário do Poder informou que Bolsonaro agradeceu ao presidente da Rússia pelo desfecho da longa negociação com o país, cuja liberação dependia da decisão de Putin. O motorista estava com o medicamento cloridrato de metadona, droga para amenizar dores na coluna do sogro do atleta, que é legalizada no Brasil, mas é proibida na Rússia. E no final deste domingo, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou que vai tirar licença de 30 dias por recomendação médica. A licença deve ter início na próxima terça-feira e, em seu lugar,
ficará o vice-prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que assumirá o posto de comandante da maior cidade do Brasil. E a gente encerra o programa de hoje com uma imagem que fez muito sucesso nesse fim de semana nas redes sociais. Hashtag Lula? Aí não, né, tio? Ó. Boa! Aí sim, hein? Boa, é Brasil! Valeu! Na segunda-feira que vem estaremos de volta com os destaques do próximo fim de semana. Continue ligado aqui no instantenews.1, acompanhando os nossos comentaristas e os programas Dose Dupla e Papo da Madrugada. Uma ótima semana para você.